Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restauras tu neste tempo o reino de Israel? Então, o que eles estavam esperando? Que naquele momento em que Jesus Cristo tinha ressuscitado e aparecido para eles, estavam esperando, acreditando que naquele momento Deus iria restaurar o reino a Israel. Porque o que tinha acontecido? Existe uma época em que Davi, ele estava à frente, ele era o rei de Israel, e eles venciam as batalhas, venciam as guerras, e os inimigos deixaram de ter poder e influência sobre Israel. Os inimigos de Israel, que eram nações vizinhas. E era isso que eles estavam querendo, que os apóstolos achavam que ia acontecer, que o Cristo viria, os judeus achavam que ia acontecer, que o Cristo iria se sentar no trono de Davi, ou seja, se tornar rei de Israel, e ele, comandando, iria expulsar os inimigos de Israel, para fora de Israel, e eles iam deixar de ter poder e influência sobre Israel, que no caso naquela época eram os romanos. Os romanos, eles dominavam Israel e tinham poder e influência sobre Israel. Então eles estavam esperando o dia que o Cristo viria e iria expulsar esses inimigos para bem longe. Porque ele iria sentar no trono de Davi. Só muda que isso era uma referência espiritual, ou seja, Deus estava pegando o físico e se referindo ao espiritual. Quando Davi ele se tornou rei de Israel, Davi vencia todas as batalhas, todas as guerras, ele expulsava, e Deus usou Davi para expulsar os inimigos, o domínio dos inimigos sobre Israel. Então ele vencia as batalhas, vencia as guerras contra os seus inimigos. Mas isso é uma referência ao mundo espiritual, ou seja, Deus se assentaria no trono de Davi, ou seja, num trono em que não teria fim e que ele venceria todos os seus inimigos. Ou seja, quem recebesse o Espírito de Deus, quem recebesse o Cristo dentro de si, Deus iria usar para vencer, ou seja, Deus ia te dar poder do alto para que você viesse a pisar sobre todo o reino das trevas, sobre cobras, escorpiões, ou seja, lá o que for, ou seja, sobre todo o poder do diabo, do inimigo. Então, esse poder para expulsar os inimigos, para vencer, para ter vitória sobre os seus inimigos, é uma referência ao mundo espiritual e não ao mundo material. Então, eles estavam esperando um rei que iria se sentar, iria se tornar rei de Israel e ele iria vencer, Ele ia ter, no caso, ia ser restituído esse poder a Israel, através desse rei. Então, eles iam mandar os inimigos dele, que eram os romanos, para fora de Israel, e eles iam perder o poder sobre Israel. Então, eles achavam que era algo físico, mas só que sobre daqui Jesus Cristo veio, nada disso aconteceu. E muitos ficaram frustrados e começaram a achar que ele não era o Cristo, que era apenas um grande profeta que tinha surgido. A gente vê isso no caminho de Emaús. Mas a grande verdade é que esse Cristo, na verdade, ele iria restituir o poder, na verdade, para as pessoas que passassem a crer em Jesus, para as pessoas que passassem a se entregar a Jesus Cristo por completo. Então essas pessoas iam receber o Espírito Santo, iam receber poder para vencer, para avançar. A Bíblia diz que o reino de Deus, o reino, que o inferno, as portas do inferno, elas não iriam ter poder para avançar, mas pelo contrário, elas teriam que recuar. Isso é uma referência ao poder do Espírito Santo que viria sobre nossas vidas após nós crermos verdadeiramente em Jesus. E o que é crer em Jesus Cristo? É ouvir a voz dele e praticar, e colocar realmente em prática aquilo que está lá, aquilo que Jesus Cristo diz, e se entregar de verdade a Jesus Cristo, para que nós venhamos nos tornar morada do Espírito Santo, templo de Deus. Então, versículo 7 diz o seguinte, eu estou em Atos, capítulo 1, versículo 6 a 8. Se vocês quiserem pausar para procurar na Bíblia, vocês podem pausar. Versículo 7 diz o seguinte, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, através do poder de Deus, Deus estabeleceu todas as coisas. E não compete a nós, meros mortais, seres humanos que um dia vamos morrer, pecadores, imperfeitos, saber das coisas e profundezas de Deus. Nós só vamos saber aquilo que o Espírito de Deus quiser nos revelar e nos fazer entender. Versículo 8 diz o seguinte, mas recebereis poder do Espírito Santo. Então o que aconteceu? Primeiro eles queriam saber. Tudo começa quando os discípulos de Jesus Cristo estão reunidos com Jesus e eles querem saber, Senhor, quando você vai restaurar neste tempo o reino a Israel? Então eles queriam saber quando é que o reino de Deus vai vir, vai ser restabelecido. É que eles queriam saber. Quando é que o teu reino vai ser restabelecido? Eles estavam querendo saber disso.
Quando é que o Cristo iria reinar junto com os seus santos, aqueles que crescem em Jesus Cristo, junto com aqueles que seguiam Jesus? E qual é a resposta de Jesus que ele dá? Ele vai falar do Espírito Santo. Ele fala assim, mas recebereis poder do Espírito Santo. Então ele vai e nos fala que nós receberíamos poder do Espírito de Deus, que há de vir sobre vós. Então o Espírito Santo viria e nós receberíamos poder do alto. Então primeiro começa quando eles perguntam sobre a vinda do reino de Jesus, quando o reino dele seria restabelecido aqui na terra. E Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo. Né? Bem interessante. Mais na frente eu vou pegar um versículo que vocês vão entender, vai ficar mais claro de se entender o ponto que eu estou querendo chegar. Então, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, quando nós formos batizados com o Espírito Santo e recebemos o poder do alto, aí sim nós teremos condições de sermos testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá bom? Então, mas tudo começa quando nós iríamos receber o Espírito Santo e poder do alto. Por que o poder do alto? Porque através do poder do Espírito Santo nós vamos ter condições de falar, né, do Espírito Santo para pessoas, ou do Espírito Santo, a gente pode falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo, das boas novas, para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, quando elas não têm o Espírito Santo, as pessoas que estão nas trevas, elas estão, no caso, debaixo do poder de Satanás. Então nós vamos ter que ter um poder maior do que o poder de Satanás, para que todo esse reino das trevas venha a ser destruído, né? Venha a ser abalado. Então, para isso é necessário que nós venhamos ter o poder do Espírito Santo, para que o reino de Deus venha avançar, e não o contrário. Né? Porque se você for pregar e falar de Jesus Cristo sem ter o Espírito Santo, você vai virar um saco de pancadas de Satanás. Se você tiver o Espírito Santo, o poder de Satanás vai ser desfeito, né? Vai ser abalado. Então você vai ter condições de ganhar aquela alma para o reino de Deus. Então é necessário ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como, não há salvação. Não tem como converter uma pessoa a Cristo. Sem o Espírito Santo é impossível. Tá? Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então isso é uma promessa de Jesus Cristo, porque nós seríamos batizados com o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Então nós seríamos testemunhas de Jesus Cristo. Então, entendeu? Existiam 13 testemunhas, 13, que viram Jesus, que estavam com Jesus Cristo. Quando Jesus pregava, eram os 12 apóstolos e tinha mais um terceiro, né, o 13º, que era o Espírito Santo. Então os apóstolos estavam lá, estavam com Jesus Cristo, conheceram ele de forma íntima, mas tinha um que conheceu mais profundamente ainda, porque estava dentro de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a maior testemunha de todas, é a número 1. Então por isso que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós instantaneamente nos tornamos testemunha de Jesus Cristo, porque aquele que estava com Jesus Cristo dentro dele, falando, ganhando almas, guiando ele, conduzindo ele, que viu tudo, todo o cenário estava lá, vai estar dentro de nós quando nós cremos em Jesus Cristo. Então nós vamos passar a ser usados por Cristo se nós dermos, liberdade para que o Espírito Santo nos use da forma como Deus quer, da forma de acordo com a vontade de Deus. Mas recebereis, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Deus encontrou um homem que Deus iria usá-lo da forma como ele bem entendia. É uma pessoa que estava disposta a fazer todas as suas vontades, todas as vontades de Deus. Ou seja, o que isso significa? Que Davi foi um homem que se entregou por completo a Deus. Falou assim, faça comigo a tua vontade. Ou seja, é uma referência a Jesus Cristo. Foi o que Jesus Cristo fez lá no Getsemane. Né? Ele abriu mão da vontade dele para que a vontade de Deus viesse a ser concretizado através de Jesus. E é esse o caminho que nós temos que seguir. E esse caminho para Jesus Cristo foi um caminho de dor, de sofrimento, de agonia, de lágrimas, de sangue. Mas a vontade de Deus foi feita através de Jesus. E nós temos que estar dispostos a seguir esse caminho. Porque esse é o caminho que nós temos que entregar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo. Esse é o caminho. É o caminho da dor, do sofrimento, da calúnia, né? Que nós vamos ser caluniados, nós vamos ser enganados, mas nós vamos... mas isso só vai acontecer porque nós nos entregamos a Cristo, então, a Jesus Cristo, então nós passamos a ser odiados.
odiado pelo reino das trevas. Então todas aquelas pessoas que têm, digamos, tem Satanás, né, que é da parte das trevas, através da permissão de Deus, pode praticar o mal contra nossas vidas. Vamos seguir em frente. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, aos confins da terra. Ou seja, o que ele quis dizer? Vocês vão receber poder do alto e vocês vão ter condições de sair dos quatro cantos, das quatro paredes da igreja, sair e falar de Jesus Cristo. Preste atenção no cenário. Antes de eles serem batizados com o Espírito Santo, eles estavam dentro da igreja buscando a Deus. Quando eles foram batizados, eles não aguentaram mais ficar lá dentro, né? Limitado às quatro paredes da igreja. Eles saíram para falar de Jesus Cristo. E foi o mesmo comportamento que Jesus Cristo teve, né? Antes ele ia para a igreja, escutava, depois quando ele foi batizado, tu vê que ele começou a sair dos quatro cantos da parede. Ele pregava dentro da igreja, mas também ele saía dos quatro cantos da parede, né? Como linha de frente, né? Ele estava na linha de frente, como um homem de frente. Ou seja, ele era o primeiro homem, ele não era aquele que mandava as pessoas e ficava lá na salinha, no escritório, no ar-condicionado, preparando o sermão da próxima semana. Não. Ou atendendo. Não, ele ia, era a pessoa de frente nos evangelismos. Tá? Esse é Jesus Cristo. E essa tem que ser a postura dos pastores de hoje, dos líderes de hoje, que a maioria não é. Tá bom? Infelizmente. Mas essa tinha que ser a postura. E o que acontece? Jesus Cristo era o linha de frente. E tudo isso começou quando ele foi batizado no Espírito Santo. Quando aqueles apóstolos de Jesus Cristo, toda aquela multidão de pessoas lá, que quando eles estavam dentro das quatro paredes, buscando a Deus, com medo dos judeus, das perseguições, e no momento que foram batizados, o Espírito Santo veio coragem. Eles receberam o poder do alto, Espírito Santo, e eles saíram das quatro paredes para pregar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo, para pregar as boas novas, e já não tinham mais medo de morrer. Porque eles passaram a ter a certeza de que se eles morressem, eles iam estar salvos. E eles tinham poder do alto para devastar todo o poder, o reino das trevas. Eles tinham isso dentro deles. Tá bom? E é isso que acontece quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Ela não se contenta em ir para a igreja, sentar num banco, ouvir a pregação, depois ir para uma escola bíblica, sentar e depois ir para casa. E depois trabalhar e se contentar com, não, eu sou um grande evangelista, porque eu evangelizo no meu trabalho. No trabalho, não tenho oportunidade de falar, eu falo, dentro da minha casa, da minha família, lá eu sou sacerdote. Ou seja, eles se contentam com a obrigação. Ou seja, os cristãos de hoje, que não são cristãos, então estão quase mortos espiritualmente, né? Porque um cristão de verdade não se contenta com isso. A gente vê isso em todas as escrituras, todo o Novo Testamento. Isso não existe no mundo cristão. Quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, elas saem para falar das quatro paredes, elas saem para falar de Jesus. Para levar as pessoas até para a igreja, para ouvirem o Evangelho. Elas não se contentam, elas não conseguem se conter. Tu recebe Deus dentro de ti, a testemunha, tu não consegue te conter. Tu precisa falar de Jesus Cristo, tu não vai te conter. Eu só vou... Cara, isso não existe. Tu vê Jesus Cristo, ele era carpinteiro e ele não se contentava. Ele trabalhava com isso, mas se a gente for ler toda a Bíblia, no Novo Testamento, a gente não vai ver casos de Jesus Cristo evangelizando na profissão dele. Lá, trabalhando como carpinteiro e evangelizando, a gente não vê isso, tá bom? Porque o Espírito Santo não dá ênfase a isso. Ele não dá isso daqui. Isso daí é obrigação. Tu não vai evangelizar, tu vai lá no teu trabalho, as pessoas vão ver o fruto do Espírito Santo. Não é evangelizar, é ver o fruto do Espírito Santo. Tu vai ganhar as pessoas, elas vendo o fruto. Elas vendo um homem de fé, uma mulher de fé. E aí elas vão começar a se aproximar de ti, vão ver como uma referência de cristão. Isso é obrigação, isso é caráter cristão. Aí Jesus Cristo era carpinteiro e o Espírito de Deus, que foi quem gerou os evangelhos através das pessoas que escreveram, não deu ênfase para isso. Paulo, ele trabalhava lá, a gente vê que trabalhava fazendo barracas, mas o Espírito Santo também não dá ênfase nisso. A ênfase não é evangelizar no trabalho, é evangelizar fora. É gerar oportunidade para te ganhar almas para o reino de Deus. Falar de Jesus Cristo para as pessoas. Quem tem o Espírito Santo não pode se conter. Ela consegue, ela não pode, porque se tu te contém e tu te limita a ser como aqueles evangélicos que vão para a igreja, assistem, vão para cá, depois vão para casa, depois vão para casa e passa depois 10 anos fazendo a mesma coisa, mas agora estão sentados com a esposa, com os filhos e fazendo a mesma coisa. Isso não é um cristão de verdade, isso não existe. Isso não existe. Uma pessoa que tem o Espírito Santo não pode suportar isso. Porque se tu vive dessa forma, tu vai morrer espiritual, tu te enfraquece espiritualmente de uma forma
que tu vai fracassar como cristão. Não tem como. Tu precisa, a pessoa quando ela tem o Espírito Santo, ela vai estar cheia do Espírito Santo, ou vai estar mediano, ou vai estar vazio. E toda pessoa que é batizada no Espírito Santo sabe que ela precisa estar cheia do Espírito Santo para vencer as tentações, para ganhar almas para o reino de Deus, para ser usada, precisa estar cheia do Espírito Santo, para vencer as investidas do inimigo e para viver em comunhão com Deus. Então tu precisa fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é falar de Jesus Cristo, é ganhar almas para o reino de Deus, sair dos 4 cantos para evangelizar. Falando daqui hoje isso, falar hoje isso, especialmente se você é de alguma igreja, talvez a sua igreja tenha um bom evangelismo, maravilhoso, você participa, perfeito. Mas a maioria hoje, muitas hoje, é quase morto o evangelismo. Né? Hoje são mais eventos evangélicos. Isso está errado, está totalmente errado. Tá? Esse aqui é o padrão cristão, esse é o padrão bíblico de uma pessoa cheia do Espírito Santo, de uma igreja onde os membros são cheios do Espírito Santo. Elas querem falar de Jesus Cristo, elas não aceitam não falar. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito de Deus, ela recebe poder de Deus para conseguir ganhar almas para o reino de Deus, para que o reino de Deus venha avançar na terra através dessa vida da pessoa que recebeu o Espírito de Deus. Então, por isso, ela recebe o Espírito de Deus, que é a testemunha, para que ela possa falar do Espírito Santo, possa falar do reino de Deus, possa falar de Jesus, do Evangelho, mediante o Espírito de Deus, no poder do Espírito Santo, porque tu imagina, tu vai lá evangelizar um grupo de pessoas que estão totalmente mergulhadas nas trevas. Tu vai precisar estar cheio do Espírito Santo, tu vai precisar do poder de Deus para evangelizar aquele grupo de pessoas. Senão tu vai ser destruído. Tu vai precisar, senão tu não vai aguentar. Tá? Já teve vezes que eu estava evangelizando e eu vi a pessoa do meu lado começou a suar, começou a passar mal e nunca mais voltou para evangelizar. Nunca mais voltou para evangelizar, passou mal. Porque não tinha condições espirituais de evangelizar. Porque não tinha o poder de Deus, o poder do alto que vem quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. A pessoa passou mal. Eu já vi pessoas chegarem para evangelizar com digamos, pregações prontas. A pessoa vai, faz um estudo de como evangelizar, como pregar os versículos. Ou seja, teoricamente lindo, mas são daqui, esses religiosos, teólogos, são tão ignorantes que eles ainda não entenderam que eles precisam do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá a palavra certa. Eu vou preparar toda uma evangelização, aí tu chega lá, a pessoa olha e fala, já ouvi 500 vezes isso. Eu sou ex-evangelista. Ou seja, o teu evangelismo vai ser fracassado, vai ser um fiasco. Tá? Vai ser um fiasco. Porque o Espírito Santo, ele sabe qual é a palavra que aquela pessoa precisa ouvir. Qual é a palavra que a pessoa necessita ouvir para ser convertida, para te ganhar aquela pessoa de volta para o reino de Deus. Aí tu prega, tu chega lá, vai com uma pregação pronta, aquela pessoa olha e fala, eu já preguei isso um monte de vezes, agora eu já ouvi isso. A pessoa não vai dar a mínima para ti. A mínima. Mas quando tu te permite ser usado pelo Espírito Santo, tu vai lá sem saber o que pregar, mas tu vai estar pronto, tu tem que estar pronto diante de Deus. Ou seja, buscando a Deus, oferecendo o teu corpo como sacrifício, jejuando, orando, fugindo das tentações do pecado, tem que estar bem diante de Deus. Deus vai te usar, Ele vai te dar a palavra que aquela pessoa precisa ouvir. E o reino das trevas não vai aguentar, não vai suportar. Tá bom? E é exatamente isso que acontece, que eu vejo muitas das vezes. Tá bom? A pessoa chega, eu já vi isso, um grupo de dois senhores foram pregar uma vez e eu fiquei só observando. Nesse dia eu praticamente não preguei, eu fiquei só observando eles pregando do lado deles. E eles começaram a pregar aquelas pregações prontas, que geralmente as pessoas pregam. E foi uma luta, parecia que não, foi uma luta pregando, e não estava dando, parece que a palavra não entrava. E aí depois eles foram embora e nunca mais voltaram para pregar. E essas coisas me fazem refletir muito, porque nesse momento tu vai pregar para pessoas que estão aprisionadas, né, por legiões de demônios. E tu precisa do poder do alto para que esse mal seja expulso, né, para que na hora as pessoas consigam realmente ouvir a palavra de Deus. Se tu não estiver debaixo do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, tu vai pregar toda a palavra daquela exatidão, como tu aprendeste nos livros de como evangelizar. Tu vai pregar tudo e não vai ter efeito nenhum, a pessoa nem vai entender o que tu falaste. Por quê? Porque ela não vai, tu vai pregar, a pessoa vai estar olhando para um lado, depois para o outro, depois vai ficar mexendo no negócio, ela não vai ter atenção. Mas quando está debaixo da unção, do poder do Espírito Santo, é totalmente diferente, tá? Tu consegue falar com autoridade. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, que diz o seguinte:
Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes. Então os fariseus chegaram para Jesus e começaram a interrogar. E quando é que vai vir o reino de Deus? Quando é que o reino de Deus vai chegar? Porque estavam esperando o reino de Deus chegar de uma forma física. Eles acreditavam que quando Jesus entrasse em Israel, o reino de Deus ia descer, né? De uma forma física, materializada. E aí Jesus respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então já deixou claro, já quebrou muita gente aí. O reino de Deus não vem com aparência exterior, ou seja, não vai ser eu que vou sentar no reino, num trono, e vou comandar todo Israel e a gente vai começar a vencer, vai dominar o mundo. Não. Não vem com aparência exterior. Então não vai ser como esses reinos da terra. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Ou seja, não dirão, olha, o reino de Deus está bem ali, vamos até lá, aquele reino lá, onde o reino de Deus está, onde o Cristo reina. Ele falou, isso não vai acontecer. Tá? Está nas escrituras, estou repetindo aqui. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E o que significa? Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Eu vou voltar aqui. Atos 1,6, olha o que diz. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restauras tu neste tempo o reino a Israel? Então vai restaurar o reino a Israel? E Jesus foi e pregou sobre o Espírito Santo. E recebereis poder do Espírito de Deus que há de vir sobre vós. Ele foi e pregou sobre o Espírito Santo. Aí bem aqui, a mesma coisa. Ó. Interrogaram eles sobre quando havia de vir o reino de Deus. E o que ele falou? Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então era uma referência ao Espírito Santo. Então, na verdade, o reino de Deus é uma referência a Deus dentro de ti. Ou seja, um dia vai haver um reino em que Jesus Cristo vai enxugar nossas lágrimas, não vai haver mais dor, sofrimento, nem nada disso. Uma referência ao reino de Deus. Mas o reino de Deus já está dentro da gente quando a gente é batizado com o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus, a Bíblia diz que é o nosso consolador. Ele vai enxugar as nossas lágrimas quando estiver chorando, quando estiver sofrendo. Ele vai nos consolar quando nós estivermos no sentido só. Ele vai nos fortalecer quando nós estivermos fracos. Ele vai nos alertar quando Satanás plantar tentações ciladas para nos derrubar. Ele vai nos alertar. Tá bom? Então o reino de Deus já está dentro de nós através do Espírito Santo. Então isso é uma referência ao Espírito de Deus. Por isso é importante ser cheio do Espírito Santo, buscar alegrar o Espírito Santo, como agradando a Deus, né? Praticando a palavra de Deus, alegrando o Espírito Santo, é fazer a vontade de Deus, sendo obediente aos ensinamentos de Jesus Cristo. É não rejeitando os ensinamentos de Jesus, da forma exata como está escrito. Tá? Com precisão como está escrito. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, eu vou falar, alegrar o Espírito Santo, quando tu alegra o Espírito Santo, tu torna cheio do Espírito Santo. Mas para alegrar o Espírito Santo é necessário ser obediente aos ensinamentos de Jesus Cristo, com precisão, não ficar pegando a palavra de Deus e, digamos, distorcendo ela para tornar ela um evangelho mais fácil de se viver. Para te viver, para te se permitir muitas coisas, em muitos pontos, porque muita gente está fazendo isso, muita gente faz isso. Torna o evangelho algo mais fácil de se viver, né? Fala assim, não, mas Jesus não quis dizer isso. Não, mas Jesus Cristo, quando ele falou aqui, ele não quis falar muito, ele não quis falar desse jeito, era um exagero de linguagem. Né? Então era uma metáfora, então eles pegam e tentam tornar o evangelho mais fácil de se viver. Isso é muito perigoso, tá? É perigoso demais. E aí as pessoas se tornam vazias do Espírito Santo, tu pega, digamos, um pastor, tu fala, olha pastor, ora para essa pessoa que ela está altamente endemoniada, o pastor não vai orar. Eles não oram, eles não vão orar. Por que eles não vão orar? Porque eles não têm condições espirituais de fazer isso. Se eles estivessem cheios do Espírito Santo, meu amigo ia falar, opa, era isso que eu queria. As pessoas levavam os endemoniados até Jesus Cristo e aí os espíritos imundos saíam. Por quê? Porque ele queria que isso acontecesse. Porque quando tem poder do Espírito Santo, tu quer ajudar. Se tu tem poder, se tu está cheio do Espírito Santo, tu tem poder do alto para expulsar os demônios, tu quer que tragam, porque tu quer ver pessoas curadas, libertas, vivificadas. Aí tu pega e leva para um pastor, o pastor fala, não, eu não vou orar. Deus te deu autoridade, se tu é um cristão, Deus te deu autoridade para fazer isso, vai lá e faz. Isso não é um cristão, isso não é um pastor. Desculpe. Isso não é um cristão, porque pode ser um pastor de uma igreja, mas só que não é cheio do Espírito Santo. Tá bom? Por que não é cheio do Espírito Santo? Porque não tem feito aquilo que agrada a Deus. Se realmente agradasse a Deus, a pessoa iria se alegrar em trazer um endemoniado, uma pessoa oprimida.
Porque tu ia ver uma pessoa possível, uma alma liberta de dor, de sofrimento, e uma possível possibilidade de ganhar aquela alma para o reino de Deus, né? Reflitam sobre isso, tá bom? A maioria, o mundo evangélico hoje tem rejeitado. Quando eu recebi o Espírito Santo, isso aí foi a triste. Tipo assim, achava que ia ser tudo lindo e maravilhoso, mas foi muito doloroso e sofrido. Porque eu descobri que o mundo evangélico rejeitou o Espírito Santo. Tá? Rejeitou. A estrutura, o mundo religioso é um mundo religioso. O mundo evangélico é um mundo religioso. Eles rejeitaram o Espírito Santo. A estrutura toda do mundo religioso é uma estrutura que rejeita o Espírito Santo. Tá bom? Infelizmente. Eu poderia falar muito a respeito disso. Mas busca o Espírito Santo, busca ser cheio do Espírito Santo, que busca ser cheio do Espírito Santo, busca ser batizado do Espírito Santo, que tu vai entender o que eu tô falando. Só isso que eu tenho pra te dizer. Vai entender tudo que eu tô falando. A fidelidade não é para com homens, não é para com pastores, é para com Jesus. Hoje muitos jovens têm crescido nas igrejas evangélicas porque passam a ser fiéis a pastores, a puxar saco de pastores. E eles pegam aquelas pessoas e colocam nos lugares altos. Só muda que quando aquele jovem, em vez de ser fiel, em vez de ser fiel somente a Jesus Cristo e dar honras e louvores somente a Jesus, o que ele faz? Ele começa a fazer isso para os pastores. E os pastores olham e colocam eles em lugares altos. Porque eles sabem que quando esse rapaz estiver no meio dos jovens, vai falar bem do pastor. E o pastor vai ser enaltecido. E aí o que acontece? Uma igreja se torna uma igreja caída. Uma igreja morta, onde as pessoas que estão à frente são puxa-sacos. Ou seja, são pessoas vazias do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo? Aquela pessoa que vai repreender, aquele, digamos, cristão que vai repreender um pastor por ele ter rejeitado a santidade, né? Ou então o agir cristão, por ter recebido glórias, por estar amando receber elogios, por não estar tendo atitudes cristãs, ou aquela pessoa que vai ficar puxando o saco do pastor. É lógico isso. É a pessoa que vai puxar saco. Só que a pessoa que puxa o saco do pastor, a pessoa que faz esse tipo de atitude, é uma pessoa morta espiritualmente vazia, porque é uma pessoa que decidiu dar louvores e glória a um pastor com o objetivo de estar nos lugares altos da igreja. Ou seja, essa pessoa já está morta espiritualmente, nem é da parte de Deus. Então se cria uma estrutura religiosa morta, fracassada. E aí tu descobre, quando tu está cheio do Espírito Santo, quando o único objetivo é agradar a Deus, é alegrar o Espírito Santo, para fortalecer a tua comunhão com o Espírito Santo, tu percebe que o mundo religioso desprezou isso. O mundo evangélico rejeitou isso. Mas é uma decisão 100% tua. 100% tua. Qual é o caminho que tu vai querer seguir? Na época de Jesus isso aconteceu, e hoje isso está acontecendo. Tá? Isso são fatos. Fatos. O homem mais cheio do Espírito Santo que eu conheci em toda a minha vida, que foi quem Jesus usou para me batizar com o Espírito Santo, era de uma igreja, era da igreja, a menor igreja e a mais desprezada. A menor, né? Pegaram aquele homem e colocaram, em vez de colocar numa das grandes igrejas daquela denominação, colocaram na menorzinha. Na mais desprezada, numa igreja onde ninguém queria participar, um pastor de nome não queria querer estar. Uma igreja muito difícil de ganhar almas para o reino de Deus. E foi lá que o Espírito Santo quis colocar uma pessoa mais cheia do Espírito Santo que eu já vi em toda a minha vida. Toda a minha vida. Toda. E era um homem que o foco dele na santidade era um negócio fora da realidade. Ele falava coisas relacionadas à santidade que eu nunca tinha escutado em toda a minha vida. Vou dar um exemplo. Ele falava assim, quando vocês forem abraçar, quando vocês estiverem namorando, vocês forem abraçar, nunca abraça de frente. Ele ensinava a abraçar de lado. Ele falava, olha, pegue a esposa de vocês aí, as namoradas de vocês. Aí ficavam os jovens lá na frente, falava, abracem de lado ela. Aí abraçava assim de lado, falava assim que vocês vão abraçar. De frente só depois de estar casado. Só para vocês terem um nível. Ou seja, de uma pessoa que não rejeitou a santidade. E hoje o mundo evangélico rejeita. Rejeita. Vocês sabem, ninguém é que idiota. A maioria hoje do mundo, das igrejas evangélicas, a maioria dos jovens, estão em pecado. A maioria deles tem relações fora do casamento. Infelizmente. E os pastores aceitam. E tem isso como coisa normal. É bem complicado isso. O reino de Deus não vem com aparência exterior, tá? Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então agora nós vamos para o nosso último trecho, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 9 a 10, que diz o seguinte: Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você.
Isso daqui é Paulo falando, tá? Paulo falando, Jesus Cristo apareceu para Paulo e disse o seguinte: ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo, é interessante que se a gente for ver a história de Paulo, Paulo era uma pessoa que não era poderosa. Ele foi o maior líder. O Espírito Santo colocou Paulo como o maior líder da história de todo o Novo Testamento. Depois de Jesus, ele foi o maior líder. Maior líder. E se forem ver, Paulo, ele não está na condição de um Silas Malafaia, de um pastor Edir Macedo, de um desses líderes atualmente de igreja. Se forem ver, Paulo, ele está nessa condição de alegro-me, de o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se forem ver Paulo, ele fala que ele andava mal vestido, ele ia a pé de um lado para o outro, para as igrejas, de uma igreja a outra. Tinha igreja que ele não podia nem entrar, porque as pessoas ficavam envaidecidas e falavam: não quero esse cara aqui. Começava a enxergar aquela igreja como se fosse o seu próprio reino, onde a pessoa, onde eu sou o Deus desse reino. Né? E aí tinha igrejas que fechavam a porta, não permitiam nem Paulo de entrar lá. E Paulo, ele era, ele chegava lá nas igrejas, ele fala que as pessoas ficavam espantadas, porque nas cartas de Paulo, ele era bem audacioso, bem forte nas palavras. E quando ele chegava lá, ele era insignificante diante das pessoas. Porque ele não era um homem rico, não era um homem poderoso, não era um homem com aquela influência de poder mandar e desmandar na igreja. E não era nada disso. Paulo não era nada disso. Paulo, ele era extremamente cheio do Espírito Santo. Ele era cheio, dominado pelo Espírito Santo. Mas ele não estava naquela estrutura, ele não era um homem poderoso. Ele não era poderoso. Na verdade, ele era perseguido. Ele era maltratado. Se a gente for ler a Bíblia a respeito de Paulo, a gente vai ver que ele era, desprezível aos olhos desse mundo. Então ele não era uma pessoa poderosa. Hoje, se a gente for olhar, os pastores da atualidade são pessoas poderosas. São pessoas que, se eles ficarem doentes, eles têm uma multidão de médicos que eles podem dar à igreja, que podem ajudar eles, e podem atender eles. Se um dia eles forem processados por alguém, eles têm uma multidão de pessoas que são da área do direito, que podem defender eles. Tudo de graça. Que vão fazer isso de graça para eles. Então hoje a gente vê pastores poderosos, pastores que eles têm poder para colocar pessoas em lugares da igreja, para remover. Tem poder, são pessoas altamente poderosas. Então por isso elas se tornam fracas espiritualmente, porque elas se tornaram pessoas poderosas na terra, muito influentes. Então espiritualmente elas se tornam fracas e vazias. A Bíblia diz que o poder do Espírito Santo, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Teve um período que uma célula, ela começou a acontecer dentro de casa. E eu comecei a ter força e influência, porque a célula era dentro de casa. E eu comecei a notar que comecei a enfraquecer espiritualmente. Porque eu comecei a ter poder e influência. E eu comecei a orar para Deus, e eu já não queria mais que essa célula continuasse em casa, justo por causa disso. Porque eu comecei a perceber que eu comecei a me enfraquecer espiritualmente. Porque o poder do Espírito Santo, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então tu vai ser cheio do Espírito Santo na fraqueza, e não quando tu é forte. A Bíblia diz o seguinte, portanto, Paulo diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Entendeu? Então, quando tu persegue as pessoas, quando tem poder para colocar uma pessoa no lugar e tirar, né? Para que as coisas aconteçam da forma como tu queres, tu te tornaste forte. Forte. E o que acontece? Tu te torna fraco diante de Deus. Jesus Cristo abriu mão de todo o poder. Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura, ele podia ter nascido em um palácio. Deus tinha poder para isso. Jesus Cristo poderia ter puxado o saco dos religiosos da época e ter se tornado o maior líder religioso da época, à frente das sinagogas, do sistema religioso da época. Mas ele rejeitou tudo isso. E o poder de Deus habitou em Cristo na plenitude. Tá bom? Jesus Cristo não puxava saco na época dos fariseus, dos religiosos, dos sacerdotes. Pelo contrário, ele chamava atenção e repreendia. Porque eles sabiam que os olhos do povo estavam neles e eles ensinavam o povo. Então eles eram meio que... os olhos das pessoas estavam neles, na forma deles se comportarem. Então, eles recebiam mais repreensão de Jesus Cristo. Então Jesus, ele repreendia e não puxava saco deles. Então ele não almejava o poder da estrutura religiosa do mundo, mas ele almejava o poder do Espírito de Deus. Então o tempo todo buscavam matar ele. Às vezes ele tinha que fugir de uma cidade para outra, às vezes ele não podia entrar em cidades porque lá queriam matar ele.
Teve um momento que pegaram em pedra para apedrejar e ele teve que fugir. Era assim. Então ele teve que abrir mão do poder, para que o poder do Espírito Santo habitasse nele. Tá bom? Então o poder de Deus ele habita quando nós somos fracos, e não quando nós somos fortes e poderosos. Tá? E eu prefiro ser desprezível aos olhos do mundo, aos olhos de uma igreja grande, de uma igreja. Preciso ser desprezível aos olhos deles, do que estar nos lugares altos e ser vazio do Espírito Santo. Eu prefiro ser desprezado, ser cheio do Espírito Santo. Cara, a melhor coisa que existe do mundo é ser cheio do Espírito Santo, é viver em Deus, viver em comunhão com Deus. A melhor coisa que existe. Nada é melhor que isso. Tá? Então, esse tem que ser o nosso foco. Agradar a Deus e não aos homens. As pessoas que começaram a buscar agradar os homens, e essas pessoas já rejeitaram a Deus faz muito tempo. Então foge dessas pessoas. Porque elas se venderam a alma delas. Por cargos na igreja ou por lugares altos. Isso é muito perigoso, muito. Porque quando se refere a Deus, ao Espírito Santo, cara, as coisas que no mundo cola, para Deus não cola. Deus, ele quer a verdade, não alguém. Ele não divide. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, tá bom? A glória dele não é para ser dividida com pastores, com religiosos. Se eu pego, oro por ti, tu é curado, essa glória, ela é 100% de Jesus, ou seja, Jesus me usou para curar uma pessoa. Então essa glória é 100% de Jesus. Não pertence a ser humano nenhum, essa glória só é direcionada a Jesus, que só tem que ser direcionada a 100% de Jesus. Ela não pode ser direcionada ao pastor que orou, a um ser humano, a ninguém, é 100% de Jesus. Muitas das vezes a gente vê essa glória, que era de Jesus Cristo, eu já vi bastante isso, sendo direcionada à pessoa que orou. Ou a pastores que oraram, foram lá, oraram e a pessoa depois ficou curada. E a pessoa aceita os elogios, porque quando ela aceita os elogios diante da multidão, elas estão se engrandecendo. São mundo é que elas estão rejeitando o Espírito Santo e desprezando ele. E elas estão se esquecendo que quem mantém uma igreja saudável é o Espírito Santo. E para isso, para te manter a igreja saudável, a glória tem que ser para Jesus e não pode ser para homens. Não pode ser para homens. E hoje os líderes religiosos amam, adoram o elogio. Eles vivem em busca de um elogio, parece que o elogio é o alimento deles. E aí tem uma igreja morta, uma igreja onde os próprios líderes não têm condições e capacidade de estar à frente do evangelismo, como linha de frente, como Jesus estava. Essa é a realidade. Tá? É óbvio que eu não estou generalizando. Existem exceções. Tá bom? Existem exceções. Então, o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Exatamente desse jeito. Qualquer outra forma que falarem para vocês é mentira. E o meu objetivo é ser sincero e verdadeiro para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu não vou pegar e falar aquilo que os religiosos, os líderes querem que eu fale. Eu não vou falar aquilo, a verdade. A verdade. Os homens mais cheios do Espírito Santo foram perseguidos até por religiosos. Paulo foi perseguido. Tinha igrejas que não podia entrar. Porque as pessoas não permitiam que ele entrasse. Porque se envaideceram. Porque fizeram daquela igreja o seu próprio reino. Onde elas queriam reinar lá. E elas sabiam que se elas deixassem Paulo entrar, ele iria agir como um líder, digamos, maior do que o próprio líder da igreja, como o próprio pastor da igreja. Porque ele tinha autoridade, tinha comunhão com o Espírito Santo para isso. Ele tinha autoridade de Deus para isso. Espiritual, mas não física. Fisicamente ele não tinha autoridade, essa autoridade. Tanto que fecharam a igreja e falaram que tu não entra. Ele não pode entrar nessa determinada igreja para pregar. Tá? Isso aconteceu. Então, esses são os primeiros pontos, tá bom? O Espírito Santo como testemunha. Então, nós temos que desejar que o reino de Deus, para que a gente venha ser batizado com o Espírito Santo, nós temos que desejar que o reino de Deus venha avançar através das nossas vidas, que nós venhamos entregar os nossos corpos a Deus para que a vontade dele venha ser feita nas nossas vidas, para que ele venha nos guiar, nos direcionar em tudo, tá? Se a gente desejar isso, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Se a partir do momento que tu falar, a partir de agora eu quero conduzir a minha vida, tu vai ficar vazio do Espírito Santo. Vazio. O Espírito Santo tem que desejar que o Espírito Santo te guie em tudo. Segundo ponto. Se humilhar diante de Deus, abrir mão do poder, da estrutura de poder que o mundo oferece. É melhor tu ser pequeno na terra, mas ser grande aos olhos de Deus, do que tu ser grande na terra e ser totalmente vazio de Deus. É muito melhor ser cheio do Espírito Santo. Mas isso o mundo despreza. Especialmente os grandes líderes desprezam. Né? Desprezam isso. Então,
existe um abismo entre ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de teologia. Existe um abismo entre os dois, tá bom? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver, nada. Uma coisa, coloquem isso na cabeça de vocês, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você é um cara cheio de teologia, agora eu quero que você me responda uma coisa. Se colocasse um endemoniado, como aconteceu com Jesus na tua frente, tu colocaria a mão na cabeça daquela pessoa, lutaria por aquela vida para que o demônio fosse expulso? Com certeza não. Muito provavelmente não. Então você não tem o poder do alto, o poder do Espírito Santo. E talvez nem seja batizado com o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, os apóstolos na época de Jesus fariam. Porque eles eram cheios do Espírito Santo. E eles tinham o Espírito Santo dentro deles. Então seja sincero diante de Deus. Coloca isso diante de Deus e fala assim, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Porque eu não sou cheio do Espírito Santo, porque eu não tenho o Senhor. Ou então, se eu tenho, eu estou vazio. Porque eu segui caminhos que me tornaram fraco espiritualmente, vazio espiritualmente. Eu quero voltar a ser cheio do Espírito Santo. Porque eu não tenho condição de fazer isso que o Bruno, né, caso eu falei agora, né, que é, se colocasse uma pessoa, né, oprimida, vocês iriam expulsar, né, se não teriam coragem de fazer isso, é porque vocês estão vazios. Porque Deus, ele nos dá, quando o Espírito Santo viesse, nós íamos receber poder do alto para pisar em todo o poder do diabo, do inimigo. Todo o poder nós teríamos. Então, não faz sentido ficar com medo. Não faz nenhum sentido. Se a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Não faz sentido. Se tu anda com Jesus Cristo, Jesus vai proteger a tua família. Não tem por que ficar com medo. Ah, mas se eu libertar aquela pessoa, os demônios podem querer fazer mal pra minha vida. Cara, se tu é cristão de verdade, se tu segue Jesus Cristo, se tu tem o Espírito Santo, os anjos do Senhor vão acampar ao teu redor, ao redor da tua família. Isso vai acontecer. Era o que acontecia, foi o que aconteceu com Jesus, quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele falou para Natanael, a partir de agora vocês vão ver os céus abertos e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso vai acontecer com toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Os anjos de Deus vão estar lá te guardando, te protegendo, a tua família, a tua vida. Então não tem por que ter medo, tá? Vai aumentar a guerra espiritual, vai ser maior, mais intensa? Vai. É óbvio que vai. Mas tu vai estar forte espiritualmente. É melhor não enfrentar guerra nenhuma e estar fraco e cair cair em tentação do que enfrentar guerras espirituais e estar forte e não cair. E não cair em tentação nenhuma, porque tu vai estar forte espiritualmente. Então, é uma questão de decisão e de escolha, eu acredito. Deus, ele coloca diante de nós o caminho da verdade e o caminho da mentira. É uma decisão sua escolher qual caminho está. É uma decisão 100% sua. Sabe, nessa época que a célula ficou em casa, que eu falei agora pra vocês, eu repreendia, tinha muitas pessoas que eu chamava atenção. Lá, teve um dos líderes da célula, estava fazendo bullying com uma garota, eu repreendi. E aquela pessoa ficou com raiva de mim, não gostou, ficou de mal comigo. Porque eu repreendi por ele estar fazendo bullying com uma pessoa, ser o líder fazendo bullying com uma garota da igreja. Ridicularizando, assim, intensamente. E eu tive que repreender, né, porque ele estava fazendo bullying na frente de todo mundo, eu tive que repreender na frente de todo mundo. E eu passei a ser odiado por isso. Desprezado por isso. Ou seja, é o preço, tu paga preço altíssimo. Né? Os líderes, tinham 3 líderes, os outros líderes, ninguém queria se indispor. Ninguém. Eu fui o único que fui lá e me dispus. E o que aconteceu? Eu passei a ser odiado e desprezado pelos líderes. E muitas outras coisas também aconteceram. Por quê? Porque eu tinha 2 opções. Ou eu amava Jesus Cristo, né? Ou eu amava os líderes. Sendo que eu sabia que os líderes poderiam se reunir e um dia me colocar como um novo líder. Só muda que eu tinha 2 opções, né? Ou amava Jesus Cristo, ou amava os líderes, começava a puxar saco deles e um dia me tornar um líder, né? Mas eu não fiz isso, eu decidi puxar saco de Jesus, entre aspas, e amar Jesus Cristo, e ser fiel a Ele. E por isso eu fui desprezado pelos líderes da célula, né? Porque eu falava constantemente, que o líder dessa célula não eram eles, era Jesus Cristo. E aí, né, eles colocaram muito interessante, porque aí depois eles colocaram uma pessoa como líder, uma nova líder, uma mulher, que puxou o saco, né? Mas, deixa pra lá, isso daí, deixa pra lá. Mas eu consegui o que eu queria, que é o Espírito Santo, que é poder evangelizar mais, falar mais de Jesus Cristo, e eu tô muito feliz com isso, porque era o que eu queria. Cara, eu falava, Deus, eu não quero ter esse poder que o Senhor tá me dando. Se eu ser vazio do Espírito Santo, eu prefiro não ter poder nenhum.
e ser cheio do Espírito Santo. E ter essa paz dentro de mim e ser usado pelo Senhor. E foi o que Deus tem trabalhado na minha vida e o que eu quero. Então, vou finalizar aqui orando para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha nos abençoar espiritualmente, que o Senhor venha nos tornar cheios do Espírito Santo, que o Senhor venha guardar nossas almas, guardar a nossa mente, venha curar o nosso coração, venha nos libertar de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade, Senhor. Eu peço que o Senhor venha proteger a nossa mente, proteger os nossos corações, nos livrar de toda doença, de todo mal, Senhor, nos tornar 100% sãos e saudáveis na sua presença, Senhor, para que nós venhamos conseguir realmente buscar o Senhor, sentir a tua presença, porque na dor, no sofrimento, nós não conseguimos sentir a tua presença, notar o Senhor, porque a dor acaba impedindo. Então, peço que o Senhor nos cure, Senhor, nos livre de toda a dor, de todo o sofrimento, nos encha do teu Espírito Santo, nos encha do teu gozo, da tua alegria, Senhor, que nós venhamos ser fiéis ao Senhor, a Jesus Cristo e não a homens, que nós venhamos dar glórias unicamente a Jesus e não a pessoas, e não a seres humanos, que a nossa fidelidade venha ser para o Senhor, 100% para o Senhor. Senhor, se nos desprezarem, nos odiarem, que nos desprezem, que nos odeiem. Que seja dessa forma, mas que a nossa adoração, que o nosso louvor seja 100% para o Senhor, mas para ninguém, Senhor. Que nós venhamos, que a nossa adoração e o nosso louvor seja para Jesus, que não seja para puxar saco de ninguém, se nós formos odiados, que seja, mas é melhor ser odiado, cheio do Espírito Santo, do que ser amado, morto espiritualmente, vazio em trevas. Então, Senhor, venha nos encher do Espírito Santo, venha nos ensinar a nos entregarmos cada dia mais ao Teu Filho Jesus Cristo, para que nós venhamos ser cada vez mais enxertados por Ele, dessa vida, dessa paz, dessa alegria, desse poder que vem do alto. Senhor, nos usa, Senhor, para pregarmos o Teu Evangelho, para que o Teu reino venha avançar aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, a ser cheios do Espírito Santo, a ser cheios da unção, cheios do poder, Senhor. Nos livra de toda dor, de todo sofrimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, Senhor. Nos vivifica. E não permita, Senhor, que eu tenha medo de falar. Que eu tenha medo de falar a verdade, medo de entristecer as pessoas. Não. Senhor, que a minha vida e a minha fidelidade seja para com o Senhor e não para com pessoas. Mesmo que elas me odeiem. E no final elas acabam me odiando. Mas aquelas pessoas que te amam, eu acho que elas vão me amar também. Porque a nossa glória tem que ser para o Senhor. E não pode ser para pessoas. Não pode ser. Sabe, eu vi nesse domingo um pastor da minha igreja falando que incentivando as pessoas, os membros da igreja a elogiarem o trabalho dos pastores. E ele falou exatamente isso. Ele fez uma pregação toda linda, mas quando chegou na hora ele falou elogios quando nós fizemos algo bom. Ele incentivou os membros a elogiarem, né, o trabalho dos pastores. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, mas é tipo assim, nitidamente é como se ele estivesse falando, eu sou quem estou fazendo, eu decido, é o meu conhecimento, é o meu nível de estudo, de dedicação que está fazendo os estudos dessas grandes pregações. Não é obra do Espírito Santo, é como se ele falando isso, porque se fosse realmente obra do Espírito Santo, ele falaria, não, eu sou apenas uma pessoa que cedeu o seu corpo para que o Espírito Santo usasse, para que Deus usasse, e a glória é para Jesus. Eu não quero elogio de vocês. A glória e os elogios façam a Jesus, não a mim. Eu sou um pecador, sem o Espírito Santo, eu seria um desastre. Então elogiem Deus, Jesus Cristo. Mas aí, semana passada, o próprio pastor da minha igreja, falou para nós elogiarmos o trabalho deles, quando for um trabalho bem feito. E isso é satânico, é diabólico, não é para elogiar. É para elogiar Jesus Cristo, é para dar glórias a Jesus. Não é para elogiar pastor, é para elogiar Jesus Cristo. É para dar glórias a Jesus. Sabe, teve uma vez eu vi um pastor falando, e essa é uma atitude de um homem de Deus. Várias pessoas, um pastor que ele chegou e se tornou grande uma igreja. E tipo assim, ele é muito influente hoje, ele faz, ele tem um canal no YouTube que dá milhões de visualizações, e ele falou, eu estava vendo a pregação dele esses dias, e ele falou exatamente assim. Tipo, eu fiquei imaginando, a pregação dele é muito boa, muito, muito poderosa. Ele é muito usado por Deus. E eu estava ouvindo a pregação desse pastor, e tipo, você fica pensando, cara, imagina a quantidade de pessoas que não devem, né, tipo, elogiar, falar bem do ministério dele, E é interessante que o exemplo que ele citou de homem de Deus era um homem que cresceu com ele, que discipulou ele, e ele, né, na época que os dois eram obreiros, que ajudou ele a se tornar obreiro, e toda vez que eles se viam, esse obreiro, ele repreendia ele chamava a atenção, colocava ele na parede e repreendia ele.
E ele falava que esse homem era um homem de Deus, ele reconhecia esse homem um homem de Deus, é Deus. Aquilo não é um obreiro, é Deus que está dentro dele me chamando a atenção, me repreendendo, me colocando na parede, é Deus. Ou seja, isso é um homem de Deus, porque ele deu mais valor para uma pessoa que o repreendia do que para uma pessoa que o elogiava, porque a pessoa que chega e te elogia não te ama, ele está puxando o teu saco. Porque o elogio é como um laço que é amarrado nos teus pés, que vai te tornar orgulhoso e soberbo, vai achar que tu é alguma coisa, que vai te achar que eu sou um bom pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um grande pregador, e logo depois isso vai ser como um laço que vai estar sendo amarrado, e depois tu cai. É por isso que muitos pastores estão fracos, porque eles colocam pessoas do lado deles que são puxa-sacos, que não estão elogiando eles. E essas pessoas, na verdade, estão sendo usadas pelo diabo para laçar eles. E vai ter uma hora que eles vão se tornar tão orgulhosos de tanto ouvir bajulações daquela pessoa, que eles vão cair. Então aquele homem, que ele dava mais valor para o homem que repreendia ele com intensidade, colocava na parede, repreendia ele, falava, tu prega bem, tua pregação é muito boa mesmo, mas tu tá buscando a Deus, tu tá orando, não adianta nada, tu tá pregando e tu não tá buscando a Deus, tu não tá em santidade, repreendia aquele pastor. E ele falava, cara, tu não sabe que ele chegava, ele foi pregar e falou assim, cara, aquele obreiro que me repreende é um homem de Deus, eu sei que é Deus que está dentro dele me repreendendo. Ou seja, ele dava mais valor para o homem que repreendia ele do que para os que elogiavam e bajulavam. Isso é uma atitude de um homem de Deus, de um homem que colocou a comunhão com o Espírito Santo em primeiro lugar, e hoje a gente não vê esse tipo de atitude em pastores. Os pastores hoje preferem ser elogiados e homenageados em público, na frente de multidão de pessoas, do que serem repreendidos, sabe? Eu me lembro que uma vez um jovem, eu fiz uma brincadeira usando a palavra de Deus, eu não lembro direito o que foi, e instantaneamente o jovem me repreendeu. Eu fiquei, caramba, eu cometi um erro que eu mesmo não considerava correto, e vi as pessoas cometendo na igreja, muito jovens, né, de pegar às vezes versículos e fazer brincadeiras, né, gracinhas, né, coisas engraçadas, usando trechos da Bíblia. E eu falei alguma coisa assim, eu não me lembro direito, e instantaneamente o jovem me repreendeu. Cara, na hora que ele me repreendeu, eu agradeci, eu falei, cara, muito obrigado, olha, te agradeço por ter me repreendido. Ele ficou me olhando assim, ele ficou sem entender, assim, cara, como assim? Porque, tipo assim, é melhor uma pessoa que te repreende, sabe, que te repreende, que vai te fazer te ajustar e ir pros eixos, do que uma pessoa que vai te bajular, te elogiar e vai te ajudar a errar o alvo. Entenderam? Então é isso, que nós venhamos ser verdadeiros cristãos diante de Deus, sabe? E buscar, colocar a nossa comunhão, venhamos ser sinceros diante de Deus e buscar os motivos corretos, tá bom? E o motivo correto é buscar ser cheio do Espírito Santo. Viver e caminhar em comunhão com Deus, tá? Então, Senhor, eu estou finalizando por aqui esse momento. Abençoa essas vidas. Guia eles, Senhor, nos teus caminhos. Conduza eles, Senhor, nas Escrituras, para que eles venham abrir mão daquilo que eles tenham que abrir e praticar aquilo que eles têm que praticar, para que eles venham ser cheios do Espírito Santo, Senhor. Abençoa-os, Senhor, nas orações deles de madrugada, nas orações ao longo do dia, nos jejuns. Abençoa eles, Senhor, no momento que estiverem nas leituras deles da Bíblia, no trabalho, em tudo, Senhor. Para que tudo que eles fizerem venha a ser para que o teu reino venha a crescer dentro deles, para que a tua comunhão deles com o Senhor venha a apenas crescer. E eles vão ser pessoas cheias do teu Espírito, Senhor. Coloco todas essas pessoas diante do Senhor, aos teus pés, os guardas, os abençoas e os enches do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, amém.